Olá, que bom que você está aqui comigo na nossa terceira aula da jornada Casamento de Verdade. Eu sou Thiago Raposo, terapeuta de relacionamentos e especialista em ajudar mulheres a entenderem a cabeça do marido e pararem de se sentir sozinhas dentro do próprio casamento. Mesmo que vocês já vivam como irmãos dentro da própria casa. Mesmo que você não ache justo que você é que tenha que fazer isso sozinha, porque é ele quem está fazendo as coisas tudo errado no casamento, ou que você não acredite que tem mais jeito, ou que seja possível o teu marido mudar de alguma forma. Porque você não precisa da ajuda e da participação dele nesse momento, para você começar esse resgate do sonho de ter um parceiro de vida, um casamento cheio de carinho, de admiração, de troca. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, e eu também não ia acreditar se eu estivesse aí, ó, no teu lugar agora. Eu já ia achar que era só mais uma promessa vazia da internet. Eu não ia acreditar se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos a transformação na vida de mulheres que estavam exatamente onde você está nesse momento. Como é que estava naquele momento a sua situação? Um caos. Tudo o que acontecia, da forma que ele reagia, refletia para mim como ansiedade. Ansiedade, tremor, não conseguir falar. E a intensidade das brigas eram horrorosas, horrorosas. Ele se fechava, saía para a sala, igual você fala, ficava no celular e eu ia abordar. Eu ia abordar e aí ele falava, não, não tem conversa. Se comparasse com lá no comecinho, antes e tudo mais, como é que você está se sentindo hoje? Bem melhor, porque assim, ele já consegue sorrir, comunicar, brincar, ele já não fazia isso. Então ele já brinca, porque ele é muito bem-humorado, né? Então ele voltou a brincar, tá mais parceiro, vamos fazer, vamos viajar, ó, eu vou comprar isso, vou fazer isso. Então a gente voltou a ter aquele um diálogo, ele tá mais leve, ele não parece aquela pessoa sisuda que ele entrava dentro de casa, entendeu? Eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres superando esse mar de lama que era o casamento delas e começando a viver um casamento de verdade, onde vale a pena ser vivido. Eu também estou muito feliz com todas as mensagens que vocês estão me enviando, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Estou lendo todas, respondendo todas. É muito legal para a gente ver essas mensagens. Vou colocar algumas aqui na tela, mostrando para mim e para minha equipe o quanto que vocês realmente estão aí engajadas, dedicadas, focadas a mudar a tua história. E esse é o passo principal, o mais importante. Porque quando você ainda tem essa energia no olhar, quando você ainda tem essa gana de viver um relacionamento de verdade que te dê satisfação, ninguém vai te parar. E eu estou aqui para pegar na tua mão para a gente ir junto. E é por isso que nessa aula de hoje ela é tão importante, porque você vai entender o passo a passo para você desarmar esse silêncio e distanciamento do teu marido sem precisar gritar e sem precisar implorar. Vamos lembrar agora o que nós vimos na aula número 1, que foi aquela aula do diagnóstico dos 5 erros. Aquelas ações automáticas que aumentavam a distância entre você e o teu marido e que você precisa parar de fazer agora mesmo. Senão nem adianta você saber o jeito certo de agir, porque os erros vão continuar lá. Então foi engolir sapo para evitar briga dentro de casa. ADR em loop, tentando resolver esse distanciamento dele na força da palavra. Tornar-se a gerente da vida dele, se tornando a mãe do próprio marido. O quarto era você incorporando ali aquela autossuficiência punitiva, uma forma de dizer eu não preciso de você para nada. E o 5 erro é um ciclo de fazer as pazes que gera paz de cemitério no teu casamento. Já na aula número 2, a gente passou pelo passo a passo de como desarmar o silêncio e o gelo, o distanciamento do teu marido, sem precisar gritar, cobrar ou implorar por afeto. Quem viu a aula 2 entendeu a anatomia da destruição. E eu sei que localizou exatamente em qual das 5 fases do casamento você estacionou. Desde a raiz oculta da mulher fortaleza, passando pelo modo avião da esposa professora, até a frieza dolorosa do casamento de fachada. Mas principalmente a gente passou pelos 4 passos práticos para você virar esse jogo com intenção e estratégia. No passo 1, entendimento, nós vimos como desarmar o piloto automático e fazer um raio-x emocional para parar de engolir sapos. Já no passo número 2, da liberação, nós vimos como colocar uma pulga atrás da orelha do teu marido, quebrando o padrão e matando aquelas DRs em loop. No passo número 3, da aproximação, nós vimos como dominar o ambiente e acabar com a falsa paz de cemitério, para forçar o homem a se mover sem dar ordens. No passo 4, o passo da segurança, nós vimos como conduzir a reaproximação, com a linguagem certa para blindar o seu futuro
e viver um casamento de verdade. Se você está chegando agora, você não assistiu a aula 1, não assistiu a aula 2, para tudo. Vai aqui na descrição dessa aula, desse vídeo, que você vai encontrar os links. Veja primeiro a aula 1, porque é fundamental que você siga esse passo a passo dessa jornada. Depois você vê a aula número 2 e só depois você volta aqui, combinado? Eu garanto que vai fazer mais sentido e vai ser muito mais transformador para você se você seguir essa ordem. Porque cada aula foi pensada para te levar um passo adiante, sem perder peças importantes pelo caminho. E como eu disse, os links da aula 1 e da aula 2 estão aí na descrição, basta você descer e clicar. Agora quem já assistiu às aulas 1 e 2, fica aqui comigo, que nós temos muito conteúdo incrível. Hoje nós vamos entrar na rota da saída para casos impossíveis. Eu vou te mostrar como lidar com aquelas situações extremamente difíceis, que na tua cabeça parecem não ter mais nenhuma solução. Vocês me fizeram muitas perguntas e comentários e por isso eu acho bem importante eu responder aqui o máximo que eu conseguir. A dúvida é a porta de entrada do engano e da ruína. Então nós vamos uma a uma tirar essa sombra da sua frente. E olha que tem umas perguntas bem cabeludas. Tem até algumas perguntas que vocês não fizeram, mas que eu sei que estão aí dentro de você. Então eu prometi tirar os espinhos, vamos em frente, vamos começar a fazer isso agora. O primeiro comentário, junto com uma dúvida que apareceu, e que eu sei que grande parte de vocês pode ter também, foi o seguinte: Tiago, você disse que o homem se move quando a gente tira o conforto dele. Isso é lindo na teoria, mas você não conhece o marido que eu tenho em casa. Se eu parar de gerenciar, de cobrar, o meu marido não vai sentir falta de mim. Ele vai achar que ganhou na loteria, ele vai enfiar a cara dele no celular de uma vez, e aí o casamento acaba em 2 semanas. O método funciona para homens normais, que só estão acomodados, não para o meu, que já me deletou da cabeça dele. Eu vou responder parte desse comentário aqui e a outra parte na próxima pergunta, ok? Porque elas são meio parecidas, mas eu achei válido trazer as duas porque aparecem várias vezes, sempre que eu estou fazendo uma live, e eu sei que você está exausta. Eu sei que você já tentou tanta coisa que agora parece loucura acreditar que mais alguma coisa vai funcionar, ainda mais com teu marido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Do jeito que está hoje, quanto da sua energia você gasta por dia nisso? Nas cobranças que ele ignora, nas brigas que não resolvem nada, no choro escondido no banheiro, no peso de carregar tudo sozinha? Esse gasto não vai parar sozinho? Ou você continua desprendendo essa energia todo dia até não aguentar mais, ou algo muda. Eu estou aqui para te ajudar a mudar. O que eu estou te propondo não é mais esforço, é direção. É focar a sua energia, a pouca que ainda resta, no que importa e que dá resultado que você quer. Porque o problema não é que você não tentou o suficiente, é que você tentou muito, mas sem um mapa. E sem um mapa, toda a sua energia que você coloca vai para o lugar errado. Você está cansada de tentar do jeito errado. Eu também estaria. Você merece usar esse método e viver algo que talvez você ainda não tenha vivido. A outra pergunta foi bem específica e me fazem ela todo momento. Serve também para responder sobre o marido trator da pergunta anterior. E a pergunta foi o seguinte: Tiago, se eu aplicar o passo 2, liberação, e parar de ser a mãe, a casa cai. Os meus filhos vão pagar o pato, e se ele perceber que eu mudei, em vez de ele ficar com a pulga atrás da orelha, ele vai ficar agressivo, ríspido, e vai decidir de repente sair de casa antes de eu estar pronto. Esse medo faz todo sentido. Eu precisaria ser desonesto para te dizer que não existe nenhum risco, e eu não vou fazer isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: do jeito que está hoje, os seus filhos já não estão pagando o pato? Eles crescem vendo a mãe exausta, vendo o casal frio, vendo uma casa onde ninguém se toca, ninguém ri junto, um ambiente seco, tenso. Isso já é um custo real que eles estão pagando todo dia. E sobre ele ficar agressivo, sair da sua casa, se ele reagir assim quando você começar a se cuidar, parar de carregar tudo sozinha, isso vai te dizer algo muito importante sobre onde o teu casamento realmente está. Mas você não sabe disso agora. Você está só supondo com base no que você está vendo hoje. Essa resposta só vem quando se aplica o método. Com tudo que eu já vi acontecer, eu aprendi a aplicar, coletar informações e só depois tomar decisões. O método não te pede para largar tudo de uma vez. Ele te pede para ir mudando aos poucos, com consistência, sabendo o que você está fazendo e o porquê.
Não é um salto no escuro, é um passo de cada vez, com você no controle. Outra pergunta, Thiago, como fazer isso na prática, sem que ele perceba que é um método? Eu tenho medo de parecer artificial, enfim, ou que ele vai olhar para mim e dizer, que palhaçada é essa que você está fazendo? Você está fazendo um cursinho de internet agora? Ele não vai perceber que é um método. Pode ser que você esteja aí tentando comparar com outros métodos, né, que você já usou e que já falaram para você, fazer isso não vai te ajudar. Esse fui eu que organizei. Não tem outro igual no mercado. A verdade é que o seu marido vai perceber que você tá diferente. E sabe o que acontece quando o homem percebe que a mulher está diferente? Ele não para pensar. Ela deve estar fazendo um curso. Ele pensa o que aconteceu com ela. Por que ela está assim agora? O método juntos na mesma direção não é máscara. É a diferença entre reagir no automático e agir com consciência. Você já faz 1000 coisas no automático todos os dias, no trabalho, com teus filhos, na vida. E quando você aprende a fazer o mesmo no casamento, não fica artificial, fica natural. Só que dessa vez com direção. E se ele um dia perguntar o que mudou com você, isso já é uma vitória, porque significa que ele notou você de alguma forma e da forma certa. A próxima pergunta foi, o que eu faço com a raiva crônica enquanto eu aplico os passos 1 e 2? Você falou em limpeza emocional, mas eu quero saber o como. Como eu me sento do lado de um homem que me rejeitou ontem à noite? Aí eu finjo demência estratégica sem explodir por dentro? Você não finge demência. Isso seria insustentável e eu não estou aqui te pedindo para isso. Fingir é o que faz quando não se segue um passo a passo, o passo a passo do Elas. O que eu estou te pedindo é uma coisa diferente, que você pare de descarregar a raiva no lugar errado, na hora errada, do jeito que não resolve nada. É isso. A raiva não some porque você decide ignorá-la. Ela precisa de um lugar para ir. E esse lugar não é em cima dele às 11 da noite, quando os dois já estão exaustos. A limpeza emocional que eu falo no método tem exercícios específicos para isso. E você precisa fazer. Não é meditação, não é respirar fundo e sorrir. É um processo de você entender de onde vem essa raiva, porque ela é muito mais antiga do que o teu casamento. E aprender a processá-la fora da relação para que ela pare de explodir dentro da relação. Enquanto você não faz isso, qualquer mudança de postura vai durar apenas 3 dias. Até você explodir de novo, porque lá no 4º dia ele vai fazer alguma coisa. E você vai soltar tudo que estava segurando. O que vai agir é o Tetris. E aí você volta para a estaca 0, achando que o método não funciona. Quando na verdade o que aconteceu é que a ferida ainda estava aberta e sangrando. E para casos com histórico de traição ativa ou mentira, Thiago, serve também? Eu posso usar os passo a passos do Elas? O método limpa esse gelo, mas limpa a desconfiança de que ele está com outra no WhatsApp agora? Olha só, o método não limpa a desconfiança de uma traição ativa, verdadeira e comprovada. Eu ia ser desonesto com você se eu dissesse que sim. Mas o método tem lugar nesse cenário totalmente injusto e desgastante para você. Se ele está te traindo agora, de verdade, o problema não é usar ou não usar o método. O problema é outro e precisa ser tratado antes de qualquer coisa. Mas deixa eu te dizer o que o método faz nesse contexto. A maioria das mulheres que me procuram com essa desconfiança está em um de 2 lugares. Ou ele realmente traiu e a ferida ainda está aberta, ou ele nunca traiu, mas o distanciamento ficou tão grande que na sua cabeça você começou a preencher esse vácuo com os piores cenários possíveis. As 2 situações doem do mesmo jeito. O método trabalha nos 2 casos. No primeiro, ele te dá clareza, força interna para você saber o que fazer com essa informação que você tem, sem depender emocionalmente de um homem que te machucou e conseguir tornar a melhor decisão na hora certa. No segundo, ele te mostra que a desconfiança muitas vezes não é sobre o que ele está fazendo, é sobre o quanto você se perdeu dentro desse casamento. Agora, se ele está ativamente mentindo para você hoje, está te traindo, isso é uma conversa diferente. E essa conversa também tem lugar dentro do método. Tiago, e se der tudo errado? E se ele for embora, ao invés de sentir falta de mim, ou querer saber o que aconteceu comigo? Estar anestesiado na paz do cemitério é doloroso, mas é seguro, é previsível.
Eu já coloquei as minhas esperanças em dicas outras vezes e deu tudo errado. Você não precisa acreditar. Eu não estou te pedindo isso. Mas segue o raciocínio comigo. Eu sei que você já foi ao fundo do poço mais de uma vez. Já tentou de tudo, já se abriu, já se vulnerabilizou, já apostou. E cada vez que você apostou, a derrota doeu mais do que a anterior. Porque quanto maior a esperança, maior o tombo. Então faz todo sentido que agora você esteja com a armadura fechada. Não é fraqueza, é inteligência emocional. O teu cérebro aprendeu a se proteger. Mas deixa eu te dizer uma coisa que ninguém te disse antes. A paz de cemitério que você escolheu para se proteger também tem um custo muito alto. Você sabe disso melhor do que ninguém. Ela não dói igual a esperança frustrada, mas ela consome devagar todo dia até que você não se reconheça mais a mulher que você já foi. Eu não estou te pedindo para acreditar em mim, eu estou te pedindo para acreditar em você. Na mulher que, mesmo exausta, mesmo com a armadura fechada, ainda está aqui, ainda está me assistindo, ainda está procurando uma saída. Essa mulher não desistiu e é ela que vai fazer o método funcionar. Não é a esperança, é você. Tem algo que eu quero falar com você que é o seguinte, que nenhuma mulher teve coragem de perguntar, mas eu sei que te causa angústia. Mas o Tiago é homem. Ele sabe o que ele fez como culpado, mas ele não sabe o que é ser mulher, que chora no chuveiro. Ele não sabe o que é ver o corpo murchar por rejeição masculina. Ele está assumindo a culpa dele, mas o método dele não limpa o fato de que os homens são biologicamente mais egoístas nessa dinâmica. Você está certa. Eu não vivo na pele de uma mulher que chora no chuveiro. E é exatamente por isso que eu passei anos dentro do consultório, ouvindo centenas de vocês. Porque o que eu não vivi, eu aprendi a enxergar com uma precisão que só é possível de fora. Não para defender o homem, mas para te dar acesso a ele. Você já tem a sua dor. O que falta é entender a dele. E isso ninguém vai te dar melhor do que alguém que já esteve do outro lado dessa cama. Sim. Eu sempre via como mulher, não desmerecendo. Mas muitas vezes elas me traziam a visão feminina. E aí eu me sentia confortável, né? Ah, então você tá certa, tá tudo lindo. E você me traz a visão masculina. E se você pensar dessa outra forma, não que uma mulher não possa trazer a outra versão, mas foi a minha primeira experiência trabalhando com terapia com um homem. Então foi uma quebra de paradigmas para mim, que às vezes há uma dificuldade para mulheres. E ter a visão do lado masculino, não só a visão do lado feminino. Lógico, tem todas as técnicas que você está aplicando, mas me trouxe um paradigma, me trouxe uma visão diferente e quebrou um paradigma, que para mim foi um grande paradigma, de verdade. Outra angústia que está aí, mas nenhuma de vocês falou e eu vou falar, é o seguinte. Mas o Tiago fez os cursos todos com a ex-esposa e o casamento deles não teve salvação. Eles se divorciaram. Ele só é feliz hoje porque ele trocou de esposa e achou a Luciana, que aceita o jeito dele. Então quer dizer que o casamento antigo dele era impossível? Se o dele era impossível e acabou num divórcio, quem me garante que o meu também não é um caso perdido e eu estou aqui, enfim, tentando ressuscitar um cadáver? Sim, eu me divorciei, eu contei a minha história na aula número 1. E eu entendo o que você está pensando. Se o terapeuta não salvou o próprio casamento, o que ele vai salvar? Como é que ele vai salvar o meu? Mas deixa eu te contar o que realmente aconteceu. Vamos recordar. Eu e a minha ex-esposa, nós fizemos tudo o que nós sabíamos fazer. Fizemos cursos juntos, imersões, formações. Só que nenhum de nós tínhamos um mapa naquela época. Nós tentamos o caminho genérico, o autoconhecimento solto, a boa vontade. E boa vontade sem direção não chega a lugar nenhum. O método Juntos na Mesma Direção não existia naquela época. Ele nasceu depois das cicatrizes daquele divórcio, das centenas de casais que eu atendi depois dele, das perguntas que não me deixavam dormir. Eu não sou feliz hoje porque eu troquei de esposa, eu sou feliz porque agora finalmente eu tenho um mapa que eu não tinha antes. E esse mapa que eu estou colocando nas suas mãos agora, para que você não precise passar pelo que eu passei também. E teve um comentário que eu nunca tinha escutado. Ah, o seu problema era só lavar a louça e dar apoio prático? Quem me dera se o meu problema fosse só uma Brastemp de 12 serviços,
O meu marido não tem interesse em mim como mulher. Ele não me olha. A carga mental que eu carrego envolve o futuro dos meus filhos, a minha carreira, a nossa escassez financeira. Só atitude prática na cozinha não vai fazer ele ter tesão por mim de novo. A lava-louças não é sobre lavar louças. É sobre uma mulher que passou anos tentando dizer ao marido o que precisava de todos os jeitos que sabia. E ele simplesmente não ouvia. Até a própria mãe dela desistiu de esperar e tentou resolver com uma máquina. O que eu aprendi com aquela história não foi que homem precisa lavar louça. Foi que cada pessoa tem uma linguagem específica de se sentir amada e de ser vista. E quando você fala numa língua que ele não entende, não importa o quanto você grite, ele não vai te ouvir. A carga mental que você carrega, o futuro dos seus filhos, a pressão financeira, a carreira, tudo isso é real e é pesado. E nada disso vai desaparecer, porque ele começou a te ajudar na cozinha. Mas quando ele entende a linguagem certa, ele começa a se mover na direção certa, algo muda. Não na louça, mas no olhar, na presença, no jeito que ele chega perto de você. O tesão não volta porque a pia está limpa. Volta porque você parou de se sentir invisível na sua casa. Como aplicar os pilares do método, os pilares elas, se eu trabalho 10 horas por dia fora? Eu não tenho nem 2 horas do dia para meditar ou estudar planilhas de relacionamento. O método não foi feito para que a sua agenda tenha mais tarefas. Ele foi feito para mudar o que você já faz. Você já interage com o teu marido todo dia, já chega em casa, já jantam, já deita do lado dele. O método não adiciona tempo na sua rotina, ele muda a qualidade do que já acontece nesses momentos. 1 aula por semana, menos de 1 hora. O resto é aplicação no dia a dia que você já tem. Não tem planilha para preencher às 11 horas da noite, não tem meditação, acordar às 5 da manhã para fazer meditação. Tem consciência do que você já faz e com direção diferente para fazer. Quem menos tem tempo é quem mais precisa parar de desperdiçar energia no que não está funcionando. Eu entendi, Thiago, então, que eu preciso liderar a mudança. Mas você vai abrir as vagas de um curso? Ou seja, além de eu carregar a carga mental, aguentar a rejeição e fazer o esforço de mudar de postura sozinha, eu ainda vou ter que tirar dinheiro do meu bolso ou do orçamento familiar para consertar uma bagunça que ele causou? Ele ganha o conforto e eu ganho um boleto do curso? É isso mesmo, Thiago? Você está certo, é injusto. E eu não vou fingir que não é. Você não criou esse problema sozinho e não deveria ter que resolvê-lo sozinha. Essa raiva que você está sentindo agora é legítima. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta honesta. Há quanto tempo você espera que ele tome uma iniciativa? E quanto que isso está te custando, hein? Não só em dinheiro, mas em saúde, em sono, em dias ruins, em energia que você não tem mais. O curso não é um prêmio para ele, é uma ferramenta para você. Porque você é a única pessoa nessa história que está disposta a fazer algo diferente. E isso, por mais injusto que pareça, é também o seu maior poder. Você não está pagando pela bagunça dele. Você está investindo na sua própria saúde, na sua paz, no futuro da sua família. E isso tem um valor que vai muito além de qualquer boleto. Agora você já está na frente de outras mulheres que não estiveram nessas aulas para terem acesso ao método juntos na mesma direção e que, apesar de se esforçarem para salvar os seus casamentos, não vão conseguir sair desse casamento de fachada. Mas tem muitas mulheres que pedem o meu acompanhamento nessa jornada. E é por isso que eu vou te pedir licença, então, para eu te mostrar agora o meu programa Juntos na Mesma Direção. Agora você está prestes a voltar para a sua vida. A jornada está acabando. O mesmo vazio, sem saber o que dizer para não causar mais uma guerra ou ser totalmente ignorada. Dói, é triste e solitário ser viúva de marido vivo e ao mesmo tempo que dá raiva. Você não quer e não merece viver mais nenhum dia nessa situação e tudo que você quer é sair disso o mais rápido possível. Pensando em te oferecer o caminho mais curto e seguro para você sair dessa situação sem precisar de mais tempo ou de esforço, eu organizei o programa Juntos na Mesma Direção de um jeito muito prático, sem perda de tempo. Em termos gerais, o curso segue o seguinte formato. Você terá acesso às aulas de impacto rápido, que são aulas curtas de 10 minutos. Se somar cada semana inteira, dá por volta de 1 hora de aula. Eu indico que você assista em um ou 2 dias,
podendo ser enquanto você vai para o trabalho, na hora do almoço. Para que ver as aulas em 1 ou 2 dias, Thiago? Porque você vai ter o resto da semana só para observar, aplicar as tarefas na sua rotina. O método não cria tarefas novas para a sua vida, ele altera a forma da interação que já acontece entre você e o teu marido. Te ajuda a sair do automático, da bagunça das suas emoções e pensamentos, para ordem e resultado. Para executar suas tarefas e entrar no papel da investigadora e cientista, você vai ter o material de apoio em PDF para você preencher. No teu caderno, você pode imprimir, enfim, sempre que for necessário. No final de cada semana, você vai preencher um formulário rápido de 3 minutos para você registrar o seu resultado a cada semana. O programa ele é liberado de forma sequencial, 1 semana por vez, para você caminhar de forma consistente. E a cada final de semana você já terá mudanças na sua vida e no teu casamento. E é por isso eu sei que depois que começar, nada continuará a ser como é hoje. E como eu vou entregar cada um dos pilares elas? O pilar entendimento, já na primeira semana, você começa a limpar a névoa emocional que se acumulou dentro de você, em todos esses anos de casamento. Se hoje você observa teu marido e acumula mais névoa, que são as mágoas, as frustrações, a raiva, a depressão, você vai aprender a observar estrategicamente, objetivamente. Eu vou te dar ferramentas de observação e te ensinar como observar. Aqui eu preciso fazer um alerta. Vai ser o momento de parar de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Eu até já dei uma parte dessa ferramenta para você fazer lá no grupo do evento, que é o mapeamento, do que você sente. Como que foi preencher? Você fez? A verdade é que preencher essas ferramentas sem clareza fica superficial. Por isso, as aulas vão guiar você para a profundidade necessária. E também tem ferramentas como o seu teste de perfil psicológico, o mapeamento do seu perfil, do teu marido. Em uma palavra, significa clareza para a sua relação. E o diário emocional, para você mapear os gatilhos dele, tudo guiado por mim. Você não vai fazer joguinho, ele não vai notar que é um método, ele vai notar que você parou de reagir no automático. E ele vai se deparar com uma mulher estratégica. E ele vai começar a ficar, no mínimo, curioso. Quem será a mulher ao final do pilar entendimento? Vai passar de investigadora a cientista, porque vai superar a fase de coleta de dados, passando para a prática, e a partir dos dados você estará com muito mais clareza. Talvez uma forma que você nunca tenha estado antes na sua vida. E olhe que aquele tapete nem está totalmente limpo ainda, hein? No pilar liberação, onde você vai soltar o controle operacional e a gerência da casa sem que a estrutura desabe, você vai sair do papel de mãe do teu marido, sem usar brigas ou ultimatos. Esse pilar ainda deve te dar arrepios, né? Muitas dúvidas por causa do medo de soltar o controle e a casa cair, os filhos pagarem um pato. Você já sabe a razão desse medo. São raízes de aprendizagens profundas do primeiro pilar. E aqui você vai começar a desfazer. Ao chegar aqui, depois de ter passado pelas ferramentas do pilar entendimento, você vai estar com outra cabeça já. Pronta para sair do papel de mãe e amortecedora. Você tem todo o preparo para isso? Primeiro você vai descobrir qual é o seu tipo de abastecimento afetivo. Você vai descobrir por meio de testes qual é a sua linguagem do amor. E também será o momento de usar os dados levantados na etapa anterior e verificar se o seu marido está pronto ou não para responder esse teste também. E então vocês vão descobrir a linguagem do amor dele também. Mas se ele ainda não estiver pronto para fazer o teste, se você ainda não tiver essa abertura com ele, tem um teste que você mesma faz para que você consiga chegar o mais próximo possível de qual é a linguagem dele. Então você vai saber qual é o tipo de abastecimento afetivo de vocês dois, o que é um grande poder. Esse é um dos momentos mais importantes do curso, principalmente para casais que estão muito no fundo do poço. Vai colocar oxigênio na relação novamente. É um verdadeiro resgate. Eu, inclusive, tenho estudado e atualizado essa metodologia com as mais novas descobertas na área de relacionamentos. Eu já estou trazendo para o nosso programa em primeira mão para você. Se você até aqui já se transformou um pouco, você não consegue imaginar o quanto você vai evoluir nessa etapa. Posso te dizer que não tem como você sentir agora como será nesse futuro tão breve. Nessa fase você vai começar a encaixar as pecinhas do Tetris. E você vai fazer sumir, sabe,
aquela mancha da sua relação que tinha lá todos os dias, sem acúmulos e sem empilhar mágoas e frustrações? Todas as minhas alunas que preenchem certinhos os diários de evolução se chocam a ver a mudança que fazem na própria vida. E eu fico ansioso para ver as minhas alunas radiantes, com os resultados que parecem mágicas, mas que são apenas métodos baseados em ciências do relacionamento. Se até aqui você estava no papel de observadora do teu marido, fazendo tudo de você para você mesma, no pilar aproximação chega a hora da verdade. E você vai interagir com ele de uma forma muito profunda. Nem precisa pensar nisso agora. Porque nesse momento, lembre-se, você já terá construído toda uma base. Ele já vai estar com 200 pulgas atrás da orelha. O cenário já vai ser outro. É essa a hora de inverter o jogo e resgatar a sua relação. Já se imaginou ter uma conversa espinhosa com teu marido sem risco de ter uma guerra nuclear? Tendo o controle da situação? Eu tenho roteiros para a construção de diálogos sobre temas espinhosos. E você vai poder montar a sua conversa com esses roteiros. E a tarefa será ter essa conversa. Temos como divisão de tarefas, criação de filhos, qualquer outra coisa que esteja aí mofando na prateleira em nome da paz de cemitério. Mas não é só de consertar que se faz o programa, e sim de construir uma nova realidade também. Nesse pilar você também será guiada em como voltar a falar com ele sobre sonhos, planos a dois. Para quem é do vinho, é hora de abrir aquela garrafa e ter uma conversa sobre o futuro, tudo guiado por uma ferramenta de comunicação. Você estará treinada para isso. Desenhar sonhos de curto, médio e longo prazo, escolher um deles e executar. Uma viagem, por exemplo, não mais as viagens de anestesia, e sim uma viagem de nutrição. Você vai ter, além de ferramentas de comunicação, também ferramentas para ter mais clareza ainda sobre a relação e como blindar a relação contra ameaças futuras. E principalmente todo o universo para a sexualidade. É uma das partes que eu construí com mais cuidado e respeito, pensando em cada uma de vocês. Longe de colocar a mulher como responsável por suprir a necessidade sexual do marido, mas dando a atenção necessária para o assunto. Porque é um tema que pode ser a razão de conexão ou separação, muito sensível. Então eu trago ferramentas de diagnóstico para jogar muita luz nessa área. Aqui o casal dá um salto quando ele identifica os próprios padrões, usando as ferramentas guiadas por mim. Já mais para o fim do programa, vocês vão receber ferramentas de resolução de conflitos, para manutenção do que você conquistou e que vocês vão reconstruir e construir de novo para vocês, assim como os acordos que vocês vão fazer, inclusive como registrar e revisar esses acordos. Seu casamento de verdade não vai mais respeitar as leis do acaso, e sim da intenção. E eu sei que você pode ficar ansiosa por causa de dúvidas que possam surgir, principalmente em relação à reação dele ou de possíveis deslizes que você possa cometer. Como corrigir essas coisas? Então eu vou te dar de presente o suporte VIP individual comigo pelo WhatsApp, é um bônus do curso, que é um canal direto comigo, onde eu respondo você por texto, por áudio, você não vai falar com a minha equipe. Eu achei quando eu comprei o seu curso, quando você falou assim, você vai ter acesso ao meu WhatsApp, eu falei, isso aí vai ser assim, uma mensagem hoje, daqui uns 15 dias ele vai responder. Já pensei assim, mas depois, com o passar do tempo, eu fui vendo que não era assim. No começo eu fiquei meio em dúvida, assim, falei, será que eu vou ter todo esse suporte que eu vou precisar? Mas eu falei, não, pelos vídeos eu acho que eu já vou ter um amparo. Aí eu comecei a conversar com você, aí assim, a resposta é imediata, eu falei, nossa, eu tô salva. Mas eu preciso te dizer uma coisa, em breve eu não vou dar mais conta de responder tudo. Então esse presente tem suas limitações. Por enquanto, todo mundo que entra recebe de presente, mas é só por enquanto. É aqui que você vai conseguir um apoio para aquela sacudida de tapete. Não é um momento fácil, pode gerar muitas emoções fortes. E por isso nós estaremos juntos nessa. Além de todas as questões que possam acontecer no decorrer aí do programa. O outro bônus é um acesso estendido por 1 ano ao programa. Apesar de você viver toda a transformação do método nas próximas semanas, você vai ter 1 ano para você rever quantas vezes você quiser, seja para corrigir rota, relembrar depois de algum deslize, enfim. Você poderá usar tudo por 12 meses. O terceiro bônus são 6 áudios de reprogramação emocional.
Sessões guiadas com técnicas de hipnoterapia, gravadas por mim, para você acessar calma, clareza, antes de explodir, de reagir no automático. Este é um coringa que você guarda na manga para usar quando precisar. O quarto bônus é um plano de manutenção da relação. É um guia prático para o pós-curso, ensinando a identificar de repente sinais de alerta precoces, blindar a sua relação contra a volta de padrões antigos. O próximo bônus é um aplicativo de apoio ao casal. Contém jogos de cartas, de conexão, desafios leves para intimidade e um guia de conversas difíceis. Um roteiro pronto para vocês discutir dinheiro, falar sobre sexo, falar sobre a criação dos filhos. Você tem tudo isso no curso, mas no aplicativo é uma forma de você acessar de forma rápida no seu celular, mais prático. Todo o meu programa está hospedado na Hotmart, que é a maior e mais segura plataforma de cursos do mundo. Daquele estágio, né, de separação, nós não estamos mais. E aí toda dificuldade que a gente se depara, a gente sempre lembra de alguma coisa do curso. Eu te confesso que, assim, eu acho que a gente chegou num ponto, quando a gente não tem mais o que fazer, né, eu acho que Deus age na vida da gente. Quando você não tem mais recurso, aí acho que é o momento que Deus age. E, assim, o seu curso chegou pra gente como o último recurso. Deus falou assim, não, peraí, tem mais um sopro aqui, tem mais um barquinho para vocês não se afogarem. Tá certo, Thiago, mas quanto é que vai custar tudo isso? Deixa eu te contar como foi que eu pensei esse programa. Ele, com tudo que eu te mostrei, os pilares, os bônus, ele foi avaliado em R$ 8.450. E esse valor ele é justo, hein? Por tudo que a gente entrega. Mas eu tenho uma missão e ela não diz respeito a preços e ganhos para mim de forma alguma, porque se fosse só por isso, eu nem teria saído do meu emprego de engenheiro de software. A minha missão é ajudar o maior número possível de mulheres. E é exatamente por isso que eu tenho algo muito especial para essa turma. O investimento vai ser de apenas... Sabe o quê? Está tão especial que eu não vou te falar agora. Eu quero que você veja com os seus próprios olhos. Para você garantir a tua vaga, se matricular para a próxima turma, você vai pagar parcelas de R$ 79,95 por mês. Para você parar de se sentir invisível dentro do teu próprio casamento. Para você entender a cabeça do teu marido. Para você sair da paz de cemitério e começar a viver um casamento de verdade. Agora pensa comigo. Isso dá menos do que R$ 2,67 por dia? O que você faz hoje com R$ 2,67? Não paga nenhum café, não paga uma bala, não paga mais nada. E eu tenho certeza que o teu casamento vale muito mais do que isso. E se você preferir fazer o pagamento à vista, ainda tem um desconto extra, fica por R$ 773. E eu gosto de presentear as pessoas decididas, e por isso eu vou dar 2 presentes especiais. Para as 10 primeiras matriculadas, uma mentoria individual de 1 hora por videochamada diretamente comigo, não com a minha equipe, comigo. Você e eu, olhando para o teu caso específico, desenhando o caminho certo para a sua situação. Você vai ganhar de presente o que outras pessoas pagam por hora. E para quem comprar na primeira hora, tem um presente especial que eu vou mandar direto para tua casa. Não vou falar o que é, você vai descobrir quando chegar aí na tua casa, mas é válido apenas para quem mora no Brasil. A abertura oficial dessa turma vai acontecer na próxima segunda-feira, 8 horas da manhã. Mas eu vou abrir 1 hora antes, 7 horas, exclusivamente para quem se cadastrar no grupo de acesso antecipado. Como que você vai fazer isso? Você vai clicar no botão que está aqui embaixo agora, você vai garantir o seu lugar na fila. Quem estiver lá vai receber o link antes de todo mundo. A abertura oficial dessa turma acontece 8 horas da manhã, mas para você que já sabe que vai entrar, que já sabe que não quer mais continuar vivendo dessa forma, eu tenho essa condição especial para você. Você vai receber o link de matrícula 1 hora antes, na segunda-feira. E para garantir é muito simples essa condição, você vai clicar no botão que vai estar aí no comentário, vou mandar no grupo também, escrito assim, pré-matrícula. Quando você clicar, vai abrir o seu WhatsApp com uma mensagem já pré-preenchida, é só você apertar e enviar e pronto. Você já está inscrita e você vai receber o link antes de todo mundo na segunda-feira. Agora, se você se matricular, sentir que esse método não é para você, você não vai ficar no prejuízo.
Pois eu tenho 2 garantias para te dar. A primeira é a garantia incondicional de 7 dias. Você pode solicitar esse reembolso de 100% do valor caso você desista por qualquer motivo dentro desse prazo. Eu acredito tanto no meu método que eu também vou te dar uma garantia de resultado extra. Ou seja, se você assistir às aulas, aplicar as ferramentas, preencher os formulários pelo prazo do curso e não obtiver resultado para a sua vida e para o teu casamento, você vai ter 90 dias para acionar uma garantia, ganhar uma mentoria individual comigo para desenhar uma rota personalizada. E daí você vai ter mais 90 dias para aplicar os ajustes. E se ainda assim o processo falhar, eu vou devolver 100% do teu investimento e mais R$200 do meu bolso pelo tempo que você se dedicou. Antes de ir embora, 2 compromissos, hein? Primeiro, vai lá no meu Instagram, juntos na mesma direção, tem um post fixado lá sobre a aula número 3. Comenta qual foi a sua maior sacada. O melhor comentário das 3 aulas vai concorrer também a uma mentoria individual comigo de 30 minutos. E o segundo recado, domingo eu vou fazer mais uma aula extra especial, responder algumas perguntas, trazer conteúdo, vou mandar os detalhes de horários lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, então, embaixo dessa aula também tem um link, garanta que você está lá dentro desse grupo, é um grupo fechado que não vai te atrapalhar. Isso é tudo que eu consigo fazer para você. Você tem agora 3 caminhos possíveis. O primeiro, finge que você não escutou nada, que eu não disse nada e segue a sua vida do mesmo jeito que está hoje. A segunda é você pega tudo que você aprendeu nesses 3 dias, nessas semanas e tenta aplicar você sozinha. Você já tem essa rota. Essa opção só é boa para quem tem tempo e dinheiro sobrando. Ou você entra agora para a nova turma do programa Juntos na Mesma Direção e você vem aprender a entender a cabeça do teu marido e usar isso para parar de se sentir sozinha no teu casamento. Um abraço para todas vocês e eu espero vocês domingo na nossa aula extra e segunda-feira na matrícula.